Tudo bem? Nós criamos para a Cinemateca Brasileira, que fica em São Paulo, e para a TV Escola, que fica no Rio de Janeiro, um programa intitulado Plano Sequência. Nós conversamos, entrevistamos cerca de 28 profissionais ligados ao cinema, atores, atrizes, cenotécnicos, editores de áudio, editores de imagem, cenógrafos. E uma dessas entrevistas, que aliás abre a série, foi a conversa comovente com Dona Olga Futema, que foi responsável pela Cinemateca durante muitos anos. É uma pessoa que se confundia com a própria história da Cinemateca, desde o Super 8, passando pelo 16mm, passando depois pelo digital. Dona Olga é a própria alma da Cinemateca Brasileira. E é com Dona Olga Futema que iniciamos essa conversa. Muito obrigado. Olga, primeiro, muito obrigado por você conceder uma entrevista para a sua casa, né? A casa que você conhece mais do que qualquer um de nós. Há quanto tempo você ama a Cinemateca? Remonta a um pouco antes de 80, da década de 80. Eu fui aluna da Escola de Comunicações e Artes, fiz cinema lá, e desde então sempre a Cinemateca esteve na minha vida, né? Agora, como funcionária, a partir de 1984. Você estava falando comigo da tua paixão, porque você, para trabalhar aqui, tem que amar, né? Tem que amar o cinema. E você me falou da sua paixão em adolescente pelo cinema japonês, do qual também eu sou muito apreciador. Você podia falar um pouquinho? Posso sim. Eu acho que, por causa das características da colônia japonesa em São Paulo, houve um período de muita oferta de filme japonês. Nós tínhamos 4 salas de cinema grandes, né? Cada qual com uma produtora, uma vertente do cinema. E eu posso dizer que, desde os 5 anos até 12, 13 anos, eu só vi filme japonês. Dos 5 aos 12? Porque era o grande lazer da colônia. As fotos, eu não lembrava disso, mas algumas fotos que eu andei procurando dão conta de um evento, como se fosse um footing, sabe? As filas, as moças todas muito bem vestidas, os rapazes, enfim, era um momento de beleza mesmo da colônia, né? E como era o único lazer, praticamente, nós íamos pelo menos uma vez por semana. Olha! Então eu vi de tudo do cinema japonês. Filmes de espadachins, de guerra, porque também foi uma época de um cinema japonês profundamente humanista, por conta do rescaldo da guerra, né? Então eram filmes contra a guerra, enfim. E os grandes mestres, eu conhecia, eu não sabia que eu estava vendo uma obra-prima, mas eu vi, né? Kurosawa, Mizoguchi, Ozu, enfim, né? Shinoda, Teshigahara. Sempre foi uma cinemateca aqui? Não, este quarteirão onde nós estamos, ele era o matadouro da cidade. Matadouro? Matadouro municipal.
que antes ficava no bairro da Liberdade. A cidade cresceu e eles mudaram então para a Vila Mariana, que era longe do centro, né? Funcionou como matadouro municipal até fins da década de 20. De lá até nós chegarmos aqui, já na década de 90, foi um depósito de equipamentos elétricos da cidade. Eu confesso que ficamos muito preocupados, né? Como é que nós íamos transformar este espaço, enfim, uma referência de cultura e de cinema. Mas aos poucos a gente foi remodelando, reformando, construindo, e todos os setores hoje estão aqui junto com o acervo. Isto é muito importante. Então, nós poderíamos marcar o início da Cinemateca, digamos assim, quase que oficialmente, a partir de que data? 1940 foi o primeiro clube de cinema de São Paulo. De 46 até hoje, a Cinemateca conseguiu ter uma atividade contínua, o que em termos de uma instituição é raro, é muito raro. Até porque os nossos mestres, né, que já não estão mais conosco, eles tiveram uma luta muito maior que a nossa, que era resgatar o cinema como uma expressão importante. Porque até então o cinema era apenas entretenimento fugaz e descartável, né? Então, todo esse trabalho de construção da Cinemateca também envolve a construção de uma outra mentalidade em relação a essa arte. E foi de muita coragem, porque em 1940, a Segunda Guerra começa em 1939 e termina em 1945. Você lembra esses heróis que começaram a fazer esse movimento? Foi um grupo de intelectuais, enfim, jovens, paulistas, o Paulo Emílio Salles Gomes, o Décio de Almeida Prado, Lorival Gomes Machado e Antônio Cândido de Melo Souza. Esses eram os irradiantes dessa nova ideia. E de 46 já veio para cá? Não. A Cinemateca primeiro se instalou num andar nos Diários Associados, no prédio dos Diários Associados, na 7 de abril. Depois passou a ser filmoteca do Museu de Arte Moderna, aqui no Ibirapuera. Passou a ocupar um pequenino galpão no Parque do Ibirapuera. Nesse galpão estavam filmes, equipamentos, livros, cartazes, documentos, tudo muito precário. Acumulado, né? Acumulado, não é? Porque as subvenções não existiam naquela época, patrocínio, essa coisa toda. A Cinemateca tinha um zelador, que era cedido pela prefeitura, o senhor Aloysio Matos, uma criatura fantástica, que se tomou de amores pelos filmes, poucos que tinham. Quando chovia de noite, ele saía da casa dele para vir ver se não estava alagando, enfim. Ele desenvolveu dentro dele um amor mesmo, né? Depois, a Cinemateca foi para o Parque Público da Conceição, no Jabaquara, onde ocupamos 2 casas. Foi aí que eu entrei como funcionária. Que ano? 1984. Caramba! Né? Porque, enfim, foi a primeira vez que a Cinemateca se vinculou à esfera federal. Perfeito. Então, foi um momento muito importante, porque em 1984 foi possível contratar uma equipe pequena, mas estável. Ou seja, a gente sabia que no próximo mês e daqui a 2 meses a gente ia conseguir desenvolver o trabalho. Perfeito. Né? E depois, em 1989, o prefeito Jânio Quadros cedeu esse terreno aqui na Vila Clementino para a Cinemateca Brasileira. Mas essa arquitetura, mesmo ainda precária, já existia? Já existia. Uhum. Nós estamos aqui, na frente temos 3 galpões tombados,
pelo CONDEFAT e pelo COMPRESP, que nós chamamos da área pública da Cinemateca. Então, a biblioteca e 2 salas de cinema, né? Eu quis gravar aqui porque parece que essa área aqui é muito afetiva para você, né? Por quê? Porque durante 25 anos, o meu trabalho sempre foi ligado ao Centro de Documentação e Pesquisa da Cinemateca. Também muita precariedade. Esta biblioteca renasceu de uma coleçãozinha de duplicatas. Por quê? No início de 70, no galpãozinho no Ibirapuera, os livros ali, chovia em cima. O Paulo Emílio doou a biblioteca para o Museu Lazar Segal. Então, esta biblioteca renasceu aos poucos a partir de uma coleçãozinha de duplicatas. E também eu acho muito valoroso o trabalho aqui da equipe, são jovens, mas conseguem compreender isso. O conceito de uma cinemateca moderna não é só o seu acervo de filmes. Um filme precisa de documentação, de literatura, de cuidados, para contextualizar aquela obra, para referenciar aquela obra e para representar aquela obra. A representação de uma obra no cinema se dá como? Pela sinopse. Então, você precisa escrever sinopse direito, né? A referenciação é dizer qual é o título, se tem título atribuído, se antes tinha outro título, duração, bitola, tudo isso compõe o que é aquele filme. E contextualização é ano de produção, o que estava acontecendo no país, se o filme faz parte de algum movimento cinematográfico, não é? E os seus assuntos. Você vai criando um contexto para aquilo. Leque, né? Não fica aquele artefato sozinho, né? Então, a concepção de uma cinemateca moderna envolve tudo isso. Eu acho muito bonito, né? Muitas vezes, dada a precariedade, é claro que seu acervo de filmes é a espinha dorsal de qualquer cinemateca. Mas sozinho, ele não conversa com as pessoas, mesmo projetando. Então, o cartaz, o roteiro, temos uma coleção bonita de roteiros, o storyboard, a documentação jurídica, quando há, certificado de censura, os prêmios que o filme recebeu, tudo isso é um pacote, né, que revela aquilo que você vai ver na tela. Esse setor aqui, ele compreende essa explanação que você fez? Sim. O Centro de Documentação e Pesquisa engloba a biblioteca, os arquivos pessoais e institucionais. Então, tem uma equipe trabalhando nos arquivos da Embrafilme, por exemplo, que vieram para cá num estado calamitoso e então estão recuperando. Além disso, tem um ateliê de conservação de papel, que foi uma vitória do Centro de Documentação, conseguir criar as condições para ter um ateliê de papel, e a Filmografia Brasileira, que é uma base de dados que referencia toda a produção brasileira que nós conhecemos. Então, são hoje 45 mil registros, entre longas, curtas, filme doméstico, cinejornal, enfim, é um trabalho permanente, tem uma grande visibilidade na internet, são 100 mil acessos por ano. Você sabe o link? Sim, é no site da Cinemateca. Entrar no tem site lá, da Cinemateca. Filmografia Brasileira. Tá certo. Né? E também na internet nós temos o nosso conteúdo, banco de conteúdos culturais, que de certa forma congrega
todos esses conjuntos informacionais numa grande plataforma digital. Então, ali temos filmes, cartazes, documentos digitalizados, enfim, telereportagens da TV Tupi, cinejornais, enfim, tudo que a gente vai conseguindo digitalizar, a gente sobe para essa plataforma. Perfeito. Né? Perfeito. Uma documentação que, para você fazer a conservação, você começa com uma limpeza mecânica. São raspas de borracha que você passa. Raspa de borracha? Para tirar a sujidade. É mesmo? Depois você entra com estilete. Se tiver marcas de ferrugem, você limpa para aquilo não continuar o trabalho de corrosão no documento. Depois você tem que compreender aquele documento, catalogar, armazenar direito. Então, é um cuidado com o documento que é uma evidência histórica. Perfeito. Alguns incêndios, infelizmente, ocorreram aqui, não é, Olga? 4. Na nossa história, 4. 4 incêndios? O primeiro, Diários Associados, na 7 de abril. Perdeu tudo. Tudo? Filme, livro, cartaz, tudo que tinha reunido. Não era grande assim, mas perdeu tudo. Em 57. O segundo, 69. O terceiro, 82. E o último, 2016. Dia 3 de fevereiro de 2016. E todos por autocombustão em nitrato. Como assim autocombustão? No começo do cinema, a película que todo mundo utilizava era o nitrato de celulose. Daí que laboratórios, salas de cinema, arquivos de filme, enfim, pegavam fogo. Porque imagina uma cabine de projeção, nitrato, filme de nitrato passando, projetor era a carvão. Era né? Tem até um filme, o Cinema Paradiso, que é isso. É lindo, né? É lindo, mas, enfim, é um desastre. Né? E o pior, o nitrato é um fogo que você não debela. Como assim? Ele pega fogo por ele mesmo? Ele libera o oxigênio de que ele necessita para continuar queimando. Caramba, e não tem como apagar? Não. Então a primeira coisa que você faz é salva as pessoas, salvou. Vamos ver em termos dos materiais o que dá para salvar. Mas não fica tentando apagar com água, não vai funcionar. Não tem como? Não tem como. Este material foi usado no mundo inteiro até mais ou menos a década de... Lá fora um pouco antes, no Brasil, 50. E a indústria ofereceu, então, um filme em acetato de celulose. Na bordinha da película tinha a palavra safety, segurança. Todo mundo diz, que bom, não vai pegar fogo. Não pega fogo, né? Não, não pega fogo. Maravilha. Os arquivos mais ricos fizeram o quê? Pegaram toda a sua coleção de nitrato, migrou para o acetato, que era seguro. Ok. 30 anos depois, ou seja, em 1980, descobriu-se uma moléstia inerente ao acetato de celulose, a que deram o nome de síndrome do vinagre. Caramba! Por quê? No processo de deterioração, esse rolo que vai se comprometendo, ele libera ácido acético, o que dá um cheiro no ambiente de vinagre. E o filme desmilingue, ele derrete. Desculpa, Olga, querida, o fungo é inerente a esse filme? Sim, porque filme é uma coisa orgânica. Sim, sim. Vai morrer Sim. algum dia, tá certo? Sem os cuidados necessários, temperatura baixa, umidade relativa do ar baixa, aquilo vai morrer, vai degradar
e vai morrer muito cedo, tá certo? E é uma morte, assim, eu não vejo outra palavra, é desmilíngue mesmo. Diferente da morte do nitrato, que é espetacular. Tem incêndio, vem imprensa, né? Todo mundo se condói, O outro morre meio anônimo, né? O outro morre silenciosamente. Silenciosamente. Daí o trabalho da Cinemateca de fazer diagnósticos permanentes para saber dos materiais quais estão já entrando num processo de deterioração. Se tiver outros materiais saudáveis, ok, está parcialmente preservado, deixamos assim. Se for um único material, tem que haver um processamento imediato, porque em cinema a restauração não é na película, você tem que duplicar, tá certo? Para salvar. Então, isto aqui vai morrer, mas você vai ter um material, claro, no máximo possível, semelhante ao original. E vocês têm ainda aqui nitrato? Temos um depósito segregado, são 4 câmaras de nitrato. Em cada câmara tinha algo como 1000 rolos de filme. Perdemos 1000, salvamos 3000. Agora, grande parte desses 1000 que se perderam já haviam sido duplicados. Né? Ah, vocês tinham, né? Sim, em outro material. Hoje usamos o poliéster. Em termos de cinema analógico, não digital, usa-se o poliéster, que a indústria diz que é realmente neutro. A ver. Agora, essas câmeras são mantidas com uma temperatura baixa, né? O de nitrato, o nosso depósito é de uma construção do final da década de 90. Ele não tem sistema de controle de umidade e temperatura, porém, ele foi construído, o projeto construtivo desse depósito é muito interessante, com paredes duplas, a parede tem uma fina laje, mas não encosta no telhado, de tal sorte que, se houver incêndio, não explode. Tá certo? E tem todo um estudo de circulação de ar para que, se houver o desastre, as chamas vão para lá. Para lá. Não para onde... Não retorna, não né? retorna. Você calcula, claro que você calcula, mais do que calcular, você sabe quantos filmes entre longas, médios, curtas, talvez até o Super 8 deve ter aqui. Tem. Tem Super 8 aqui também? Tem, Nossa. Super 8, 9,5, é mesmo? 8. É mesmo? Sim, temos alguma 100 coisa. mil, 150 mil? 250 mil rolos de filmes, que correspondem a 45 mil títulos. Mais do que cinema, é a própria história do país. Né? Exatamente. A história do país. Seja em filmes documentário ou ficção, cinejornal, filme doméstico, tudo conta a nossa história. Claro, não é? Claro. E eu fiquei muito contente ontem que eu soube que o acervo do China Film Archive, por exemplo, conta com 200 mil rolos de filmes. Eu falei, olha, nós temos também 240. Incrível, foi ótimo. Né? Parabéns. Incrível. Quais são as atividades que, em geral tem aqui na Cinemateca? Bom, nós nos organizamos em setores. Então, aqui é o setor que congrega documentação e pesquisa. Documentação, pesquisa. Arquivo, né? Ali tem a preservação, que é a equipe que cuida do acervo fílmico. Né? Aí, catalogação, que é a equipe que assiste os filmes, vai procurar mais informações e tudo. O laboratório de imagem e som, que, uma vez diagnosticado pela equipe de preservação o que precisa e se precisa de processamento, encaminha para o laboratório. Né? Temos um recém-criado núcleo de atendimento. Né? Atendimento ao público, aos depositantes, quem quer tirar o filme. Na semana passada nós tínhamos 628 tickets abertos, ou seja, 628 solicitações de toda a ordem. O público pode assistir um filme? Pode, se
tivermos esse título aqui na biblioteca, nós temos 4 estações de visionamento. Tem, né? Tem. Então pode vir e agenda antes, que agiliza tudo, pode vir sim. E quando entra a produção digital, é outra área que ela fica, a produção digital? Na verdade, os setores, né, têm o seu eixo digital. Então a documentação digitaliza documentos para dar acesso. Nesse banco de conteúdos tem muita coisa. E o laboratório também tem um eixo fotoquímico e um eixo digital, né? Mas é um desafio, porque se a película apresenta todos esses problemas de manutenção, de riscos mesmo, o digital é um outro universo de problemas. Por quê? É um ferramental ótimo para acesso, porém não preservação. Não é bom não para preservar, não? Não. A duração dele é curta? 5 anos, mais ou menos. 5 anos? É. E também porque o digital é tudo ou nada, né, Carlos? Todo mundo já teve a experiência de ter um DVD corrompido, você não tem nada. No analógico, se tiver marca de degradação num pedaço, é terrível, mas você pode cortar e segregar isto. Você ainda terá o filme. Ela cria uma situação em que todos esses insumos para guarda de material, de conteúdo digital, já venha com a sua obsolescência programada. E como é que você poderia evitar que ele não fique obsoleto? É cópia da cópia da cópia da cópia da cópia? Você tem que migrar. E nós aqui, como muitos arquivos de filme, nós migramos para uma fita é uma fita de dados que chama LTO, que hoje está na versão 8, que já não lê a 6. Olha! Então, eu diria que é uma grande ameaça, porque qual é o arquivo de filmes que não tem um orçamento extraordinário, consegue se comprometer a ficar migrando a cada 3 anos. Então, do ponto de vista metafísico, quem trabalha com um arquivo tem que levar em conta também que as coisas morrem, que as coisas desaparecem, inclusive filmes. Seguramente. É mesmo, é? Seguramente. É verdade que, dadas aquelas ótimas condições, nós temos o primeiro arquivo, o primeiro depósito climatizado do país, está aqui. Aqui. Né? E com o monitoramento de temperatura, umidade, nós conseguimos garantir, se não cair um avião, um helicóptero aqui, podemos garantir 100 anos. Né? Nós temos filme de 1913. Tem aqui? Tem. Os óculos do vovô, 1913, do Francisco Santos, que filmou em Pelotas. É uma pequena ficção, né? Pequenininha assim, uma brincadeira. Era de corda ainda, a máquina? Eu não sei em qual máquina que ele usou, mas muito, muito interessante. Então, nessa área, a gente consegue, pelo menos, dar um prazo, junto com as condições, não é? De uma longevidade boa. Boa. Com o digital, ainda está numa discussão enorme. Todo mundo hoje fala em DCP. DCP é uma cópia. Né? O que, para quem quer, enfim, ter uma longevidade maior para os seus materiais, o que nós pedimos se chama DCDM, que é um master de distribuição. Né? É um master para distribuir. Exatamente. Então, ele tem as qualidades de um master. Então, isso você consegue trabalhar e fazer cópias nos formatos que você necessitar. Eu digo o seguinte, não dá para salvar tudo em todos os formatos, para todo sempre. O que é possível salvar? Aquilo que a sociedade entender que quer
de memória para o seu futuro, né? A Cinemateca não é uma instituição de reverência ao passado, não. Ela quer ser referência de futuro. Para o futuro, né? Então, a gente não pode estar sozinho, a sociedade tem que compreender, porque, no fundo, a eleição do que se salvará é dela, a sociedade. E o Estado tem uma responsabilidade enorme de preservar esse legado, esse patrimônio material e imaterial. No meio de todas as suas atribuições, o Estado é sim responsável pela preservação deste patrimônio. Eu tenho um amor pelo nosso povo, claro. Mas são dados concretos, não é nada deprimente, não, mas são dados concretos. São 15 milhões de analfabetos, 38 milhões de analfabetos funcionais. Então, eles mal têm tempo de ter acesso ao dia a dia, ao cotidiano, à alimentação, ao estudo. Então, precisa ter realmente, eu não digo uma vanguarda, não, mas precisa ter uma equipe que complemente essa ausência, que são pessoas como você, pessoas que preservem a memória do país. Sim. Porque se você não tem a memória do país, como é que você vai fazer o futuro do país? Não faz, não é possível. Né? Eu morei um ano na França, eu me lembro, eu ia numa esquina, estava lá, esquina Victor Hugo. Aí eu ia num bar, estava lá, cadeira Rimbaud, não sei o que, Verlaine. Então, isso é preservação. Claro. Isso é preservação. Porque não é que você vá transformar a cultura em túmulos, como você bem colocou. Não, é para o futuro mesmo. Sim. Como é que você vai construir um futuro se você não sabe o teu passado, cara? Exatamente. Não tem como. A memória... Nem sempre a gente vê isso assim, não está à flor da pele das pessoas, mas a memória é um dado essencial da sua identidade. Não é? Quem somos, o que fomos, o que poderemos ser, não é? Agora, o cinema tem uma coisa ótima, que para você estabelecer a relação entre o que está na tela e o espectador, você não precisa de muito, tá certo? Tem filme para tudo que é gosto. Então, essa conversa, esse diálogo com o espectador, o cinema tem essa vantagem. É uma linguagem universal. É verdade. Né? Então, eu concordo, as pessoas mal têm tempo para prover, não é, as suas necessidades e tal. Mas tendo a preservação, tendo uma produção interessante, eu não sei muito bem como se opera, mas você vai criando um clima propício, né? A que vá ao cinema. Se não, televisão, ok, né? Houve um tempo que nós demonizávamos a televisão, porque o cinema é que era... Não, todo veículo que é possível é bem-vindo, não é? Então, você pode passar muito tempo vendo seriado americano, alguma coisa assim. Não tem importância. Em algum momento a chave se amplia, né? É como leitura. Você pode, no começo, ter livros até bastante desinteressantes, mas essa chave também vai virar. E você fica mais curioso, você vai buscar coisas que te interessem, né? Eu acho que dá para acontecer. A sua paixão é visível. O Drummond tem um verso, o Carlos Drummond de Andrade, lá para o final ele diz assim: não chores, meu filho, hoje tem filme do Carlitos. Exatamente. É filme bonito. do Carlitos, né? É bonito, é bonito. Então você vê como é que, por exemplo, o Charlie Chaplin, que vocês devem ter algum filme dele aqui, com certeza, sim, né? Sim. Ele criou um personagem
que representava os desamparados, né? Exatamente. O marginal, tadinho, aquele que não era compreendido Mas pelo também mundo. de uma vivacidade, Uma vivacidade não é? total, Um vigor. né? Como é que ficou imortal, né? Totalmente. Eu acho. O Chaplin virou acima da época dele. Ele passou da época dele. É um patrimônio da Ele humanidade. é patrimônio da humanidade, Não né? é? É impressionante.